Olá, pessoal! Estamos aqui de novo. Você é forte, porque olha, você vê que a gente fala sem parar e que não é aquele tipo de trabalho, aquele tipo de curso pronto, aquela coisinha tudo certinho, engessada. Aqui é filosofia fantástica. Olha, eu até interromper na Rita ele lhes falar que, embora desde o início nós tenhamos pretendido uma conversa orgânica, havia sim, nós tentamos encaixar nossa discussão dentro de um roteirinho, mas aquilo nos engessava e nos causava um constrangimento tal que na hora que a gente transformou esses vídeos num bate-papo, né? Então a gente entrando na sua casa através do seu telemóvel, seu celular, mesmo não o seu tendo computador, roteiro, nós temos que dar alguns avisos. Sim, senhora. Com licença? Sim, senhora. Primeiro aviso, inscreva-se, curta. O que você está rindo? Não, porque eu fico olhando para você, eu gosto de olhar para você. Posso dar os avisos? Sim, senhora. Inscreva-se, curta, clique naquele sininho, compartilhe o vídeo. Segundo aviso, que é muito importante. Gente, vocês não têm noção do trabalho que dá tudo isso daqui. E do tempo que toma. Mesmo sendo essa coisa espontânea, gente, a produção dos vídeos, depois fazer, colocar as vinhetas direitinho. E a gente está trabalhando com o financiamento coletivo. Isso é importante. Que foi gente. o melhor formato que a gente encontrou. A gente gostaria de fazer tudo gratuitamente, mas não tem condição, não é possível. Então, o financiamento coletivo, você entra lá e você, então, fazendo qualquer uma das faixas de apoio, você participa do grupo privado, onde nós apoiamos, amparamos e gerenciamos, administramos as discussões que vão rolar. Terceiro aviso, quando a gente trabalha às vezes com citações, livros, artigos científicos, nós só colocamos lá no grupo privado, porque é a maneira da gente conseguir dar para você a atenção que você merece e que você necessita. E por último, sempre, quando acabam esses vídeos, você ganha uma demanda filosófica. Para você brigar com seus amigos e familiares. E depois se voltarem contra nós no feedback. Olha, gente, só acrescentando a Narita, não é só as citações bibliográficas, né? Que na condição condição de biólogo, de cientista, de professor, eu sempre deixei muito claro que é importante a gente explicitar qual é a fonte da qual extraímos todos esses conhecimentos, porque como eu já falei em outros vídeos, a internet é terra de ninguém. Eu posso, agora vou à praia, de repente cai uma gota de algo verde na minha cabeça e eu avento a possibilidade de que na realidade são marcianos que estão fazendo cocô, quando na realidade foram gaivotas, né? Então é importante sempre mostrar a fonte que nos permitiu a discussão. E não só a bibliografia, mas também disponibilizamos PDFs, textos, PowerPoints, as minhas aulas que eu dei durante 31 anos para os meus alunos, é material para vocês. Ele está falando uma coisa importantíssima, que eu brinco, né? Eu chamo de linhagem. Qual é a linhagem dessa informação? Qual é a linhagem desse conhecimento? Onde foi que essa ideia chegou na sua cabeça? Isso é importantíssimo. O filósofo ele tem que ter essas coisas muito claras, porque dá a impressão que a ideia é sua, mas ela não é. O filósofo e o cientista. A ideia surgiu em algum lugar e você, de repente, aquela informação, e a partir dali, você tendo uma linhagem clara das ideias, aí sim você consegue fazer uma síntese bacana. Você fica seguro naquilo que você está entendendo, defendendo, promovendo. Aqui em Portugal nós temos amigos portugueses que estão assistindo isso. Bacana não se fala aqui, nem legal. É fiche. Mas bacana. Aqui é fiche, fiche é gira, né? Giro. E depois você... Eu gosto de bacana. Olha, quando começa essas aulas, eu tenho que lembrar de dar os avisos, entendeu? E aí ele começa a falar e aí Sim, eu senhora. tenho que parar. Continue. Mas enfim, olha, o que nós vamos falar na aula de hoje? Eu estou causando uma trombose na comunicação. O tema de hoje é exatamente trombose esse, causada pelo Covid-19. Um aluno perguntou pra gente, falou assim, escuta, eu não estou entendendo, é uma gripe
ou causa trombose? Que diabo de gripe é essa? O vírus... Pode falar agora, é o seu momento. Sim. Covid-19 é causado por um vírus de RNA que é aparentado com um vírus que já atacou a humanidade em 2003, o vírus da chamada SARS, ou Síndrome Respiratória Aguda Severa, né, que leva à degenerescência dos pulmões. Entretanto, esse vírus ele é muito mais voraz do que um mero vírus de respiratório, né? Por exemplo, influenza, né? Os vírus HN, né? Como H1N1, H5, H5N9 e assim por diante, a gripe aviária, a gripe do porco, né? Que atacam as vias aéreas. Normalmente, gripe não ataca pulmões, gripe ataca as vias aéreas superiores, acaba causando uma debilitação do organismo, e a partir daí o organismo ele suscetível a doenças oportunistas, haja vista que desgastar e com a resposta imunológica mais baixa, é porta aberta para outras doenças, inclusive do trato respiratório, uma vez que já esteja sensibilizado, como por exemplo bactérias que causam pneumonia, pneumococos, cocos. Então, quando uma pessoa tem uma gripe, uma pessoa idosa, e logo depois apresenta sintomas de pneumonia, não é que a gripe virou pneumonia. A gripe ela foi um gatilho que depauperou o organismo, e aí as bactérias causadoras de pneumonia, que podem estar no nosso corpo agora, só que não se manifestam porque o nosso sistema imunológico as mantém sob controle. Né? Nós falamos dessa questão de homeostase. Saúde e doença é uma questão de homeostase. E às vezes a coisa é muito sutil. Agora, nesse momento, talvez eu esteja sendo atacado pelo vírus do Covid-19 e não apresente sintomas, porque a minha resposta imunológica foi rápida. As pessoas que me conhecem sabem que eu tenho uma resposta imunológica acima do normal, e isso me causa problemas, inclusive. Quem conhece doenças autoimunes, meu sistema imunológico, por exemplo, do Estevão, ele é tão exacerbado, não pego infecções, entretanto eu tenho que lutar contra o meu sistema imunológico, ele me ataca. Né? Numa próxima aula em que continuaremos a discutir sistema imunológico, como já o fizemos numa primeira aula, nós voltaremos a discutir o que significa uma síndrome imunológica em que o sistema imunológico está exacerbado, como por exemplo lúpus, ou o diametralmente oposto AIDS. Né? Uhum. Agora, a trombose. Né? Explica para as pessoas que é a trombose. o que acontece aí. Olha, esse vírus Covid-19, ao contrário do seu antecessor, que causava principalmente danos pulmonares, nos parece agora, através de pesquisas modernas, que ele é um parasita de amplo espectro de ataque no organismo humano. Causa danos nos alvéolos pulmonares, que todos nós sabemos, mas já estão sendo identificados danos neurológicos, danos hepáticos e danos no endotélio. Para quem não está acostumado com a anatomia humana, com o sistema circulatório e com o ramo que estuda o sistema circulatório, que é a angiologia, que estuda os vasos sanguíneos, em comunhão com a cardiologia, que estuda o sistema circulatório como um todo, principalmente o coração, né? O sistema linfático também faz parte do nosso sistema circulatório. Né? Na realidade, nós temos dois sistemas circulatórios. Nós temos um sistema circulatório sanguíneo e um sistema circulatório linfático. Pois bem, continuaremos nessa especificação numa próxima aula. Os vasos sanguíneos, os nossos encanamentos sanguíneos, são formados de capilares, que são muito fininhos, vênulas e arteríolas, que têm calibre maior, e as veias e artérias, que têm calibre muito maior. Então, muitos de vocês do colégio devem se lembrar que uma diferença básica, a maior, entre uma veia e uma artéria é a relação geográfica, né, anatômica que tem em relação ao coração. As veias vêm. Lembre-se de como que é veia em inglês. Como é que é veia em inglês? Vem. As veias vêm ao coração. E as artérias saem do coração. Na maioria dos casos, não em todos, normalmente as artérias carregam sangue rico em oxigênio, né? E as veias carregam sangue pobre em oxigênio, rico em gás carbônico, né? Com exceção das veias pulmonares e das artérias pulmonares, que na realidade têm uma relação
trocada, mas a maioria das nossas veias carregam sangue oxigenado e a maioria das nossas veias carregam sangue rico em gás carbônico. Pois bem, esses vasos sanguíneos, capilares, vênulas, arteríolas, artérias e veias, apresentam, vou usar uma linguagem bem coloquial, por favor. Não gosto disso, mas só para fazer analogia, depois a gente corrige, uma pelezinha que envolve o seu interior, um revestimento interno, um tecido, que os histologistas chamam de tecido unistratificado, que é uma única camada de células, chamado de endotélio. Endotélio, endo de dentro. Ele né? tem apenas uma camada. É uma única camada. Imagine que você tem agora um tubo de PVC e que você se decidiu em proteger esse tubo de PVC agora para evitar que haja corrosão no seu interior com uma fina película de um spray, de um verniz, de uma coisa que valha, né? Uma coisa assim. E descobriu-se que agora o vírus do Covid-19 ataca o endotélio. Entendeu? Que uma das causas para uma doença obstrutiva do sistema circulatório, com diversas consequências maléficas para o organismo, uma doença chamada de trombose. Né? Porque quando um vaso sanguíneo ele é danificado, ele é cortado, o que acontece? As células do endotélio têm que mandar para o nosso organismo um aviso, um Red Alert, igual ao Enterprise, Red Alert, Red Alert, um aviso dizendo, aqui tem algo errado. Houve um comprometimento, um corte, que pode inclusive levar a uma hemorragia, a um extravasamento de sangue. E, portanto, esse corte no vaso sanguíneo, inicialmente no endotélio, que é a infantaria, né, digamos assim, das células de um vaso sanguíneo, esse dano tem que ser reparado. E esse reparo é feito através de células especiais do sangue, chamadas de plaquetas ou trombócitos. Plaquetas ou trombócitos, tem esse nome, plaquetas porque elas têm forma de plaquinhas. Na verdade são células que surgiram na nossa medula óssea, originárias de uma grande célula que se rompeu, formando como se fossem pequenas telhas. E essas células são sensíveis a esse chamamento do endotélio quando essas células são feridas. Esse alerta é uma substância química. As células do endotélio danificadas liberam uma substância no sangue chamada de trombo é coágulo, plastina. Plastina significa que vai construir. Tudo aquilo que é plástico tem forma. Então artes plásticas são as artes das formas. Tá? Tudo aquilo que é plastino significa que é capaz de formar. Né? Daí um material chamado de plástico. O plástico, esse polímero chamado de plástico, é porque ele tem plasticidade, ele assume formas. Então, uma tromboplastina é uma substância... Ela está me atacando com a caneta aqui, por favor. Desculpa. Me apunhalou com a caneta. Desculpa. A tromboplastina é uma substância liberada pelas células do endotélio quando o vaso sanguíneo Você está dando aula, fica sério. Mas eu estou vivo, né? Então... E aí o que acontece é que essas plaquetas que são vigilantes do nosso sistema circulatório, à procura de rompimentos ou danos nos vasos sanguíneos, elas são células que tecem uma espécie de malha, uma teia de aranha, um crivo, uma tela que fecha aquele rompimento. Então, o endotélio cortado, danificado, seja por uma agressão, como por exemplo ser apunhalado por uma caneta Bic, ou então, por exemplo, por uma faca, um tiro ou um vírus como o Covid-19, há dano nas células. Liberação de tromboplastina. A tromboplastina ativa as plaquetas. As plaquetas, que são células que estão circulando pelo sangue, se agregam em torno desse dano, desse rompimento, e começam a tecer, a partir de proteínas do sangue, né, que é o fibrinogênio, uma rede, uma trama de fios. Uma telinha de fibrina. Tem esse nome porque são fibras. Olha, quando você se machuca, você não coloca um curativo ou um penso em forma de tela, que é uma gaze. Acontece o seguinte, essa trama, essa rede, ela é, digamos, adesiva e faz com que outras células do sangue se grudem ali, principalmente glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, me perdoem, ocasionalmente também tem glóbulos brancos.
E aí forma-se uma espécie de uma casquinha de ferida interna, com uma série de células, plaquetas, glóbulos vermelhos, tem glóbulos brancos também, a fibrina, que é um tampão. Isso se chama trombo ou coágulo, né? Que desde que seja formado numa quantidade adequada para tampar ou reparar, vedar, é igual o látex de uma seringueira, você corta o tronco de uma árvore, ela libera uma resina que tem a finalidade de vedar aquele ferimento. Entretanto, quando a produção de coágulo ou trombo é numa quantidade exorbitante, porque o dano do endotélio foi muito grande, é possível que esses trombos ou coágulos, esses pedacinhos de casquinha de ferida, se desprendam dali, obstruam vasos sanguíneos nos pulmões, causando uma doença chamada de embolia pulmonar, obstruindo vasos sanguíneos do cérebro, que pode evitar a irrigação em certas áreas e até o rompimento de vasos sanguíneos, numa condição chamada de acidente cerebral, vascular cerebral, ou um derrame, né? Ou até obstruir algum ramo das artérias coronárias. Esses trombos também obstruem vasos sanguíneos e podem gerar falta de nutrição, geralmente dos membros inferiores, em que o retorno sanguíneo é muito menor. Essa doença sistêmica que obstrui vasos e pode causar falta de nutrição em cérebro, coração, pulmões, é uma doença chamada de trombose. E agora, infelizmente, mais um dos sintomas desse vírus que surgiu. Só lembrando que não é apenas um ferimento do endotélio que pode causar este super coágulo, né? Por exemplo, essa coisa da gordura, que a gente pode até marcar. Exatamente. Marcar uma aula só para falar de colesterol. Quando o endotélio ele se corta, ou as plaquetas também podem identificar dobraduras ou irregularidades nos vasos sanguíneos e podem interpretar isso como sendo um dano e que, portanto, devam construir um coágulo. É o que acontece quando pessoas ficam muito tempo sentadas ou fazem viagens de avião muito longas, as veias das pernas ficam dobradas, como aquele canudinho, aquela palhinha, que tem aquela zona sanfonada. Então imagine que a veia lá dentro, ela se apresente toda dobradinha. Esse dobradinho pode ser interpretado pelas plaquetas como sendo essa irregularidade, como sendo um dano, e formam-se trombos ali. Placas de colesterol também geram irregularidades nos vasos sanguíneos, irregularidades angiológicas que podem levar as plaquetas a identificar essas irregularidades como sendo dano sanguíneo, dano vascular. Não confundir angiologia com angelologia. Um tema bonito, né? Angelologia, podemos marcar. Anjo é cavidade. Anjo é um ângulo. O estudo dos anjos. Segundo os metafísicos, ângulos de Deus. Olha aqui, eu achei bonito quando teve um momento que você falou assim, o chamamento do endotélio. Eu achei bonito. Olha só, além de autores de vídeos, nós podemos então também fazer poemas, né? O chamamento do endotélio. Quando fica dramático, aí que o aluno guarda mesmo na cabeça, né? Não é? É verdade. É aí que a pessoa guarda. Olha, uma vez nós estávamos ainda em São Paulo assistindo televisão e aparece, né, os caras adoram ficar transmitindo pelo helicóptero as principais grandes avenidas nas marginais dos obstruídas, rios, exatamente, trombosadas. Essa expressão, está tudo obstruído. E aí eu olhei para ele e falei, gente... A vascularidade de São Paulo, a vascularidade de Chicago. E tudo vermelhinho, os faróis vermelhinhos. E eu olhei e falei, Estevão, isso é um sistema de... circulatório. É como se fosse um sistema circulatório que está trombosado. E a gente ficou assim altas horas conversando. O que é uma trombose ao nível social, né? Que distopia é essa? Quer dizer, como é que uma sociedade chega a um ponto de acontecer uma trombose no seu sistema circulatório? Que aquilo ali não anda nada. O que acontece no universo micro se perpetua em várias camadas. Em várias camadas. Então,
porque são sempre trombose pode ser um termo genérico, não, né? Só para angiologia. Isso lembra a tábua de esmeralda, né? Hermes Trismegisto, as mesmas leis, as mesmas regras, os mesmos fenômenos, os mesmos acontecimentos nas mais diversas camadas da realidade, né? Outra coisa que me lembra trombose é essas fotos do metrô, aonde não tem mais um milímetro para as pessoas se mexerem ali. Né? Um buraco negro de gente. Existe um episódio incrível da série clássica Star Trek que passava na televisão. Não estou falando dos filmes do cinema das novas gerações. Mais um episódio da série clássica de Star Trek. Capitão Kirk, Spock, Dr. McCoy, Scott, Uhura, no planeta Chekhov. Aconteceu uma verdadeira trombose, uma distopia, onde as pessoas não tinham mais espaço nem para se movimentar no planeta. Lembra? Nós vamos procurar o nome desse episódio, é um episódio incrível e nós vamos deixar no grupo de trabalho e discussão para a gente refletir sobre essas distopias. E queria completar isso também, gente, para trazer para vocês o conceito da acupuntura, porque a grande base de tratamento no sistema da acupuntura, o Mocha-Bustão, o Shiatsu e de certa maneira também o Yoga, que isso passa assim mais despercebido de muita gente, que é exatamente uma otimização da circulação, que aí não seria tão focado numa circulação do nosso sistema circulatório de veias, artérias, mas na circulação do nosso sistema sutil, dos meridianos de energia sutil, que são desenhados então na acupuntura, e um tratamento um pouco diferente do yoga, mas também considera-se, né, toda a questão dos chakras como os grandes pontos de distribuição dessas redes de energia, dessas malhas energéticas do corpo, e como você pode chegar a um processo terapêutico, né, a um reequilíbrio de todo esse sistema apenas através da agulha ou da massagem, ou no caso do yoga, de uma postura que seria um asana, cujo objetivo exatamente é desbloquear no yoga, dentro da relação respiração e postura. E aí você então vai reequilibrando o sistema, porque você vai tirando esses nós trombosados que estão ali, tirando de uma parte que está enrijecida para uma parte que estaria fraca, né? Naquele fluxo. Ana Rita, é bom relembrar os nossos amigos aqui que a acupuntura, a despeito de não ter sido completamente explicada no seu modus operandi pela medicina ocidental, é uma tecnologia aceita pela ciência. Então eu repito, embora eles a ciência ocidental, o paradigma da ciência ocidental, não tenha conseguido ainda abordar o techne, o modus operandi, né, é indiscutível. Estatística contra estatística, não há discussão. Tanto que quantas são as teses de mestrado e de doutorado de acupuntura, todas essas teses, elas apresentam estatísticas sérias quanto aos resultados, mas não abordam, por uma incapacidade instrumental cultural, né, digamos assim, paradigmática, o seu modus operandi. No nosso grupo de estudos e trabalhos, eu vou deixar pesquisas científicas interessantíssimas a respeito dos canais de acupuntura. E aceitas pela academia. Comprovação da existência destes canais, que são a rede de energia sutil, chamadas meridianos, né, também. E outras coisas muito interessantes, que é uma ideia muito antiga que nós vamos voltar ainda, porque eu quero fazer episódios falando sobre o som e a vibração. E o uso do som nos meridianos para, através da vibração do diapasão, você desobstruir, né, que é como era a técnica tradicional chinesa. E os chineses chegaram a um ponto de desenvolver aqueles grandes gongos terapêuticos. Isso você vê nas tigelas tibetanas, você vê nos gongos, nos sinos chineses.
e em toda a música indiana, mas isso é tema para uma outra aula. E veja, Narita, quanto preconceito, né? A tendenciosidade mental de pessoas que têm uma visão micromática das coisas, que aceitam, por exemplo, os efeitos maléficos das micro-ondas produzidas por um aparelho que, desde um celular desregulado ou até um forno de uma cozinha, e aceitam, mas não aceitam, por exemplo, o efeito inverso, benéfico, terapêutico de um gongo. Então, isso ser tendencioso é como ser um torcedor de futebol, para o qual tudo que é de bom é do seu time e para o outro time tudo é o que é de ruim. Inclusive, falta de cabeça aberta. O que é mais interessante, isso são coisas muito específicas, só de quem trabalha com isso. Essa ideia de você usar o diapasão para criar uma vibração musical no meridiano foi aos poucos, agora dentro, né, dessa ideia, está sendo substituído pelo laser. E agora pesquisas muito recentes numa coisa chamada sonopuntura, que é você colocar apenas uma vibração, uma frequência sonora em pontos nevrálgicos do que é para você destravar as tromboses energéticas. Então a demanda filosófica de hoje para essa semana só podia ser uma. O que está trombosado aí na sua vida, no seu bairro, na sua sociedade, na sua mente, nas suas emoções, no seu corpo? Como é que a gente vai ficar atento para que as coisas fluam, né? E agora você me deixou muito curioso, porque o que torna essa nossa conversa orgânica, né? Agora eu quero saber qual que é o nome desse episódio de Star Trek que você falou agora, isso veio na sua cabeça agora. Eu não me lembro, nós temos que Vou investigar, que Star Trek é uma obra filosófica, ou seja, filosofia é o caminho da integração de tudo. Vivemos num universo. Aberto. Eles, sabe qual é o diferencial ali? Eles sabiam que estavam buscando. E os homens da nossa época, eles institucionalizaram demais a busca do saber. E trocaram isso, uma busca de aventura pelo saber, trocaram em busca de resultados e cumprimento de metas e burocracia. Exatamente, a burocracia transforma a sabedoria em mera informação. A burocracia é a maior de todas as distopias. Então, quando você vê uma sociedade presa em burocracia, você pode saber que ali existe a maior trombose de todas. Aquilo ali não vai andar, não vai funcionar. Isso. Então vamos desbravar juntos. To boldly go where no man has gone before. Live long and prosper. E boa para terminar o episódio. Beijo grande para vocês. Não fique triste se você não está fazendo parte do grupo, mas faça um esforço para fazer parte desse grupo. As metas de patrocínio são muito acessíveis, né, do financiamento coletivo. Você pode fazer uma inscrição individual, familiar ou de casal. Ou seja, tá tudo ali para você começar a tirar a sua cabeça. É o que diz, a zona de conforto, ela é confortável, por isso que você fica na zona de conforto. Mas eu digo para você, é melhor ir audaciosamente onde ninguém foi antes. É muito mais gratificante do que o conforto. Experimente, torne-se você também um filósofo fantástico. Se você não tem o grupo, não faz parte do nosso grupo, crie o seu próprio grupo e mande pra gente as fotos e as experiências do que você está fazendo. Beijo! Beijo!